Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Luz de Jesus. Antes de iniciarmos, então, como de costume, aceitamos as doações, de roupas, brinquedos, calçados. Quem sentir no coração de fazer sua doação em dinheiro, temos uma caixinha ali perto da porta da saída. Também lembrando que a nossa casa, quando vocês nos doam esses alimentos, esses calçados, brinquedos, sempre são destinados às famílias necessitadas, e cadastradas na casa. Também estamos com turmas abertas para o estudo da doutrina espírita. Então, quem sentir no coração pode conversar com um de nós aqui no final, que a gente vai auxiliar. Vou ler uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Como pedes? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, João 16, 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtudes dos caprichos que obscurem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente esse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Ou os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Nesse momento, então, convido a todos a se sentarem confortavelmente. Vamos fazer a nossa prece inicial. Fechem os olhos, respirem fundo, se conectando à energia desta casa. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, neste momento elevamos o nosso pensamento a Ti, reconhecendo a força viva que existe na prece sincera. Que esta prece seja mais do que um pedido, que seja um encontro da nossa alma com a paz que vem do Senhor. Que nossos pensamentos se tornem mais elevados, que nossas intenções se purifiquem e que cada uma de nossas intenções esteja aqui presente com um sentimento envolvido de amor, serenidade e esperança. Se por vezes nos sentimos cansados, aflitos ou inseguros, que possamos lembrar que a prece é um refúgio, um abraço invisível que nos sustenta e nos fortalece. Que possamos nesse instante silenciar-se do mundo exterior, que possamos alcançar aqueles que precisam, levando consolo, luz e renovação. Que a espiritualidade dessa casa intua a palestrante da noite, para que toque nossos pensamentos com serenidade e sabedoria. Assim seja. Convido agora, Priscila.
Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês essa noite. É sempre bom estar aqui. Agradeço o convite da Ana. Para quem não me conhece, me chamo Priscila. Eu sou trabalhadora da Casa Espírita Amor e Caridade de Catanduvas. E a gente faz esse intercâmbio da Elisete, que vai fazer palestra lá em Catanduvas, eu que venho aqui. Então, a gente acaba fazendo esse intercâmbio. E hoje eu vou falar de um assunto que é a prece, né? Que é um assunto que é tão importante e que nos faz refletir ao longo desse estudo do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, os itens 9 a 15, falam da ação da prece, transmissão do pensamento. Quando a gente fala em prece, né, e quando a gente faz prece, é aquilo que a colega estava aqui colocando antes, o elevar o pensamento a Deus. O chamado de elevar o pensamento a Deus. E no Evangelho fala que através da prece nos comunicamos mentalmente com o ser a quem a ela se dirige. Através da prece nos comunicamos com Deus. Nós temos um canal de comunicação direto com Deus, que está disponível para nós 24 horas por dia. Todos os dias a gente pode se comunicar com Deus. Mas como que a gente se comunica com Deus? Como que é a nossa prece? Eu acho que cabe a gente tirar um pouquinho para pensar em torno disso. Porque por vezes a gente acaba deixando para a noite antes de dormir, e aí começa a rezar e está cansado e dorme, né? E pega no sono. Ou acha que tem que ter um lugar especial. Eu só posso fazer a prece na casa espírita, na igreja, que tem que ser de joelhos, que tem que ser de um jeito, que tem que ser do outro. Será que precisa disso tudo? Né? E como que a gente está nesse momento da prece? Nós estamos de fato conectados com Deus, elevando o pensamento, ou a gente parou naquele momento e aí começa a pensar em tudo que tem que fazer no outro dia, no que deixou de fazer, no que está... E o pensamento vai voando, né? A gente vai se perdendo às vezes nessa prece. E o convite é para todos nós, para que a gente possa, ouvindo esse evangelho de hoje, buscar melhorar a nossa conexão através da prece. Porque a gente pode fazer prece a qualquer momento. E pode ser falada, né, em voz alta. Às vezes vai ter alguém que vai preferir falar em voz alta, e está tudo bem. Mas o mais importante da prece é o pensamento e a conexão com Deus. Deixa bem claro isso no Livro dos Espíritos. Na questão 662. A prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Não adianta a gente ficar proferindo por vezes, né, orações, rezas, falando, se a gente não está pensando naquilo, se a gente não está de fato conectado com Deus. E a prece, ela pode ser feita um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quando nós agradecemos, e é bem importante isso, né, a gratidão, ela altera a polaridade do campo magnético, tornando mais sutil e luminoso, o que permite a descarga de fluidos reparadores vindos do plano espiritual. Então, quando eu agradeço, eu permito que eu receba os fluidos reparadores vindos do plano espiritual. Então, por isso a importância de agradecer. E todos nós, todos os dias, temos motivos para agradecer. Não é verdade? Mesmo pelas dificuldades, a gente sempre tem o que agradecer. Então, é muito importante que, e deixa bem claro isso num texto que eu li, que quando a gente projeta energia positiva, né, quando eu estou agradecendo, eu estou projetando uma energia positiva. Eu vou receber isso de volta. Os benfeitores espirituais aproveitam essa energia
para atuar em meu favor. Sabe aquela frase que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem? É isso. É essa conexão. Eu estou enviando energia boa, a gratidão, os bons pensamentos, e eu estou recebendo tudo isso de volta em meu favor. Então, por isso que é muito importante agradecer, tá? E podemos fazer preces em favor de nós mesmos e em favor dos outros, tá? E quando a gente fala, né, na prece, na questão da comunicação, a gente fala da transmissão do pensamento. Já aconteceu com vocês de estar pensando em alguém e aquela pessoa mandar uma mensagem, aquela pessoa chegar em algum lugar? E isso, gente, é com Deus. É essa transmissão. Quando eu penso em Deus, quando eu me coloco em oração, Ele vai chegar. Ele vai estar próximo de mim. E não necessariamente Ele, né, Deus, mas tantos benfeitores espirituais que estão próximos de nós, à nossa disposição, para nos auxiliar, para nos amparar, para nos bem intuir. Então, a gente tem essa possibilidade. E como que funciona isso, essa transmissão do pensamento? Nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados, envolvidos no fluido cósmico universal. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é como se nós aqui estivéssemos mergulhados num oceano. Todos nós. Não existe o vazio, não existe o nada. Todos estamos mergulhados nesse fluido, que é como se fosse uma água. Todos aqui mergulhados. E quando eu penso, eu emito uma corrente eletromagnética. E essa corrente, ela vai ser a corrente fluídica. E ela está em razão do pensamento e da vontade. Quando eu emito um pensamento elevado, ele vai chegar até o destinatário daquele pensamento. Imediatamente. Então, todos nós estamos emaranhados nisso. Quando nós pensamos, nós estabelecemos uma corrente eletromagnética que vai se conectar com Deus, com a espiritualidade, com Nossa Senhora, com São Francisco, com quem quer que nós dirijamos as nossas preces. E vamos ser amparados, auxiliados, né? É como se fosse o telefone, como se a gente fizesse uma ligação. Lembra do telefone que tinha fio? O fio era o condutor da comunicação ali, da voz, do som. E assim é com a nossa prece. É dessa forma que funciona. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Isso está na pergunta 659 do Livro dos Espíritos. E no livro Entre a Terra e o Céu tem a seguinte definição sobre o potencial da prece. A prece é ação, provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida e eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Então, o paira na região, a gente fala muito assim que tem prece que não passa do teto. Imagine a nossa prece de noite indo dormir assim, meu Deus, por favor. Onde que vai chegar essa prece? Nem nós não nos convencemos daquilo que a gente está, né? Então, tem tudo isso. E deixa claro nesse livro, desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. O que eu estou pedindo através da minha prece? O que está ali? Né? Qual que é o conteúdo da minha prece? Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, nossa prece pode chegar até as alturas, até níveis altíssimos do plano espiritual, até Deus, mas depende do conteúdo da nossa prece.
E aí, quando a gente fala do conteúdo da prece, a gente tem um exemplo bem interessante que eu trouxe aqui, do próprio livro Entre a Terra e o Céu. Eu não sei se alguém aqui já leu esse livro, se já teve acesso, mas é um livro bem interessante do Chico e através do Espírito André Luiz, no qual ele vai contar a história da Evelina. E todo o livro, toda a história do livro gira em torno de uma prece. A Evelina é uma menina jovem, de 15 anos, encarnada aqui na Terra. Mas antes de encarnar, ela tinha uma ligação com o plano espiritual, com uma cidade espiritual. Então, ela sai dessa cidade espiritual, ela era trabalhadora já naquela cidade, e encarna aqui na Terra. E aí, a Evelina, a mãe dela falece, né? Fazia pouco mais de 2 anos. O pai casa, né, com uma outra mulher, então ela tem uma madrasta. E o irmãozinho dela morre afogado. Então imagina a situação dessa menina, né? Já tinha perdido a mãe, o irmãozinho acabara de falecer. E aí, ela estava muito angustiada. O pai estava triste, a madrasta também não estava bem. E o que essa menina de 15 anos faz? Ela pega a foto da mãe dela, que estava lá na sala, e começa a chorar e pedir ajuda da mãe. Ela pede para a mãe ajudar. Só que a mãe não estava em condições de ajudar. Porque a mãe estava ali perto da casa, tinha desencarnado, mas o que a mãe estava vibrando? Raiva da mulher atual do marido. Ela não era um espírito em condições de auxílio. Mas a filha estava pedindo ajuda da mãe. Só que a oração da Evelina foi tão forte, ela pediu com tanto clamor ajuda da mãe, que não tinha condições de ajudar, que a oração dela chegou lá no plano espiritual. E a partir daí, ela é auxiliada e ela é amparada. E todo o livro se desenrola em torno disso. E o que esse livro nos mostra? E essa oração dela é chamada oração refratada, porque é direcionada para uma pessoa, mas essa pessoa não tem condições de ajudar. Logo, ela chega até outros locais, né? Então, essa passagem nos mostra o seguinte, que nenhuma prece fica esquecida. Que nós jamais estamos desamparados. Que por mais que a gente ache que a nossa oração não foi atendida da forma como gostaríamos, nós estamos sim sendo auxiliados. E por vezes é difícil de entender isso. Porque às vezes a gente quer que determinada coisa aconteça, a gente quer ajuda da parte material, a gente quer que tal situação se resolva, mas não é bem assim. Não é no nosso tempo. E a prece vai deixar bem claro, aqui no próprio Evangelho, que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. E deixa bem claro aqui também no Evangelho que se concebe pela ação da prece, tem o efeito de que o homem consegue atrair a salutar inspiração dos bons espíritos, granjear deles forças para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, e essa parte é bem importante, o que os bons espíritos fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Então fica bem claro aqui que
a espiritualidade não vai nos socorrer no sentido de fazer aquilo que a gente quer. Não é isso. Não é acontecer as coisas que a gente quer. O que a gente vai obter através da prece, deixa bem claro aqui. As boas inspirações, as ideias sãs, a força moral para vencer as dificuldades, para voltar para o caminho reto. Né? Não é às vezes a gente quer tudo pronto, queria que viesse nas... E não é isso. Não é essa promessa que vem através da prece. Porque tem coisas que a gente vai ter que passar aqui pela Terra. Faz parte da nossa programação. Né? De coisas que daqui a pouco a gente plantou lá no nosso passado, de outras vidas. Ou nessa vida mesmo. Mas o que a prece faz é nos dar força para superar esses momentos. Por mais difíceis que eles sejam. E seguindo aqui, no nosso estudo, nesse livro aqui, que é o Boa Nova, e esse livro é excelente, gente. É maravilhoso. Ele conta passagens de Jesus, tá? E uma dessas passagens é Jesus conversando com Pedro. Eu adoro o Pedro. O Pedro, eu me identifico porque o Pedro é teimoso, é nervosinho, né? O Pedro é uma figura. E o Pedro, ele quer entender melhor sobre essa questão da prece. Né? Ele faz muitas perguntas. Imagine você estar diante de Jesus e você poder perguntar para ele sobre a prece. Para quem assistiu The Chosen, né, vem as lembranças do Pedro, né, uma figura. E nessa passagem aqui, ele conta que a sogra do Simão Pedro tinha sido curada por Jesus. E aí o que ela fala, né? O papo de sogra com o genro. Olha só, o que você acha de conversar aí com Jesus para ver? Porque nós somos os primeiros colaboradores dele. Ele já conseguiu me curar. A gente está precisando aí não tem muito dinheiro, tem um monte de problema em casa. Será que não é possível auxiliar nós aí? Vai lá, conversa com Jesus, né? E aí o Pedro fica pensando em torno daquilo e resolve ter essa conversa com Jesus. Pedindo se Deus realmente nos ouve nas orações. E Jesus vai falar, todas as nossas orações são ouvidas. E aí ele fala, por que se Deus ouve todas as nossas orações, por que às vezes a gente não é atendido e por que tem tanta diferença? Por que o Levi cobra imposto e tem um bom salário e por que eu sou pescador? Por que dessas dificuldades? Onde está Deus? E, gente, isso aqui é a vida da gente. Isso aqui acontece no nosso dia a dia. Não é verdade? Quantas vezes a gente não se questiona por que certas pessoas parecem que têm sorte, que Deus gosta mais de um e menos dos outros? E aí Jesus vai responder para ele. Que todos, aqui ele fala, não devemos esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. E vai explicar a importância do trabalho do Levi, a importância do trabalho do Pedro, enfim. E aí ele vai falar bem especificamente da oração. E ele fala assim, mestre, como deveremos interpretar a oração? E Jesus responde, em tudo, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas inspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. E aqui deixa claro, não é que a gente não possa conversar com Deus e falar para Ele tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que a gente gostaria. É isso que ele fala.
As confidências lhe atenuarão aos cansaços do mundo. Quando eu falo, quando eu peço para Deus, quando eu me conecto com Ele, vai se atenuar o meu cansaço, restaurando as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então, a prece, um elemento natural da nossa vida, como a nossa respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. E aí, seguindo um pouco mais, passou uns dias, o Pedro absorveu tudo isso, né? Não pediu ajuda material naquele dia para Jesus, não falou nada. E aí, ele procurou Jesus dali uns dias e falou o seguinte: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Então, ele estava tentando se manter conectado com Deus, mas aquilo que ele estava pedindo não estava acontecendo. E aí Jesus pergunta: e o que tens pedido a Deus? E aí Pedro responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos, com solução de certos problemas materiais. E aí Jesus vai falar: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Como a gente deveria ler isso mais vezes, né, para entender. Então, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia. A gente se pega muito nisso, né, sendo muito Pedro, pedindo a resolução dos nossos problemas materiais. Mas o que a gente tem que pedir é para compreender a vontade de Deus a nosso respeito, os desígnios de Deus. E aí, um dos apóstolos vai pedir para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E é nesse momento que ele vai ensinar a oração dele, do Pai Nosso. E ele vai falar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado, obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou:
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Que lindo isso, né? Que linda essa oração. O quanto tem por trás de um Pai Nosso, né? Dessa mensagem que Jesus conseguiu colocar tudo isso. E às vezes a gente reza o Pai Nosso tão automaticamente e não pensa em cada palavra que está ali, em cada intenção que está naquela prece. Que a gente possa, a partir de hoje, buscar, pensar ao rezar o Pai Nosso, buscar se conectar com Deus, sabendo que Ele está o tempo todo. Que nós podemos fazer essa comunicação, esse intercâmbio direto com Ele, a todo instante. Que nós podemos fazer em casa, aqui na casa espírita, deitados na cama. E tem um convite aqui do Leon Denis que fala o seguinte: no fim de cada dia, antes de entregarmos-nos ao repouso, percrutemos a nós mesmos, ou seja, perguntemos a nós mesmos, examinemos cuidadosamente as nossas ações. É aquele exame do dia, né? Aquela análise que o próprio Santo Agostinho falava no Evangelho. Saibamos condenar o que foi mal, a fim de o evitarmos. Reconhecer o que a gente fez de ruim no dia, a fim de não fazer de novo. E louvar o que houvermos feito de bom e de útil. Ah, eu fiz isso de bom. Reconhecer tanto as coisas boas quanto as ruins que nós fizemos. Solicitemos da sabedoria suprema que nos ajude a realizar em nós e ao nosso redor a beleza moral e perfeita. Longe das coisas mundanas, elevemos o nosso pensamento. Que a nossa alma se eleve, alegre e amorosa, para o eterno. Ela descerá então dessas alturas com os tesouros de paciência e coragem, que tornarão fácil o cumprimento dos seus deveres e de sua tarefa de aperfeiçoamento. Então fica esse convite para que hoje, antes de dormir, a gente possa buscar se conectar, elevar o nosso pensamento, como foi dito antes, deixar de lado as coisas do mundo e se conectar conosco, com Deus, rogando a Ele para que a gente possa, amanhã, ao despertar, se sentir mais leve, paciente e corajoso para as nossas lutas terrenas. Porque todos nós temos uma programação. Todos nós temos coisas para passar aqui na Terra. Que a gente saiba passar tudo isso da melhor maneira possível. Com certeza a gente pediu muita coisa. Pediu para estar vivenciando muitas coisas. E quando vem a dificuldade, é que é difícil, né? Para todos nós. Mas eu acho que o primordial é compreender isso. Que a prece, a gente consegue, então, o auxílio dos bons espíritos para nos inspirar, para nos orientar. Para aquela vozinha que vem, não vá por esse caminho, vá pelo outro. Sempre que a gente pedir, não basta pedir, a gente tem que estar atento para ouvir, para compreender os sinais, né, da espiritualidade. Outro dia eu vi no Instagram um videozinho de alguém do Evangelho no Lar. Tinha o horário, né, o dia e horário, chegou o horário e a mulher esqueceu do Evangelho. E aí a espiritualidade estava por ali, né? Era um memezinho, uma brincadeirazinha. Aí derrubam o Evangelho dela no chão. Ela junta o Evangelho, nem dá bola. Eles ficam tentando de várias formas se comunicar com ela.
E ela não vê. Pega um cartazinho e coloca o evangelho no lar. Coloca uma musiquinha para tocar do evangelho. E a mulher tá... E assim é com nós. Né? A gente não se conecta, por vezes. E aí a gente quer ouvir as respostas. Oh, meu Deus, pedi ontem, hoje, cadê a resposta? Mas será que eu parei para me conectar, para ouvir, para, né, para estar receptiva às respostas? Bom, para finalizar, eu vou ler uma mensagem que é desse livrinho aqui, Coragem, que tem várias oraçõezinhas aqui, mensagens curtinhas. E a mensagem se chama Oração e Atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de qualquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então, se acalme. Fez a oração, entregou para Deus, se acalme. Não adianta continuar naquele desespero, naquela tribulação. Calma. Entreguei. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Às vezes a gente quer que venha, né? Tipo, uma mensagem escrita no céu, uma voz que venha falar para nós, aquilo tudo. Né? Mas não é assim. Às vezes no nosso desdobramento de sono, se a gente tiver preparado o nosso sono, pedindo a espiritualidade, a gente vai ter um bom sonho. E no dia seguinte vai acordar e vai dizer, eu posso fazer dessa forma, eu posso resolver de tal jeito. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhes executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Quantas vezes não chega uma pessoa que não sabia de nada daquela situação com a solução para um problema, com um bom conselho? Quantas vezes que a gente não abre o evangelho e se depara com a mensagem que precisava? Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias que te fulgem do pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Quantas vezes que a gente vem na casa espírita e sai daqui e diz, nossa, esse evangelho era para mim hoje, né? E é isso. É isso que está dito aqui nessa mensagem. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra
como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, que eu vejo que é um problema que todos nós temos de permanecer atentos, presentes, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. No próprio The Chosen, a gente vê muitas passagens de Jesus saindo para fazer meditação, se recolhendo. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. Emmanuel. Eu espero que vocês possam sair daqui hoje bem melhor do que quando aqui chegaram, que possam fazer uso desse canal de comunicação, que todos nós possamos fazer uso desse canal de comunicação que é a prece. Muito obrigada. Muito obrigada por essas palavras e que possamos então elevar agora o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, se concentrar, apagar as luzes. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, ao encerrarmos esse momento, elevamos mais uma vez o nosso pensamento em prece, reconhecendo a força transformadora que ela possui. Que tudo aquilo que foi sentido e refletido aqui permaneça em nossos corações como luz e direção. Que possamos seguir fortalecidos, levando conosco a serenidade, a fé e a certeza de que nunca estamos desamparados. Que a nossa mente se mantenha elevada, sustentando-nos, Senhor, nas dificuldades e inspirando-nos a seguir, agindo sempre com caridade, compreensão e esperança. Abençoa nossos lares, nossas famílias e todos aqueles que cruzarem nossos caminhos. Que a paz nos acompanhe, que a confiança nos guie e que a prece continue sendo nosso elo constante contigo. Com gratidão, encerramos esse momento, certos de que tua presença permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja.